O Anjos da Esperança Empreendedores está no ar. Vamos conferir o que temos no programa de hoje. Apesar da minha voz, você vai entender. Nós finalizamos o primeiro semestre do ano e no quadro Anjos 360 você vai ver o que a Novo Tempo produziu nesses últimos meses. E também uma dúvida comum. Se o conteúdo da revista Esperança é tão bom, por que eu só consigo uma por mês? E a resposta vem do nosso diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, pastor Antônio Tostes, quadro Papo com o Diretor. E ainda hoje você vai conhecer a história do Jackson Marques, ele que é engenheiro, economista, trabalha 20 anos como consultor de gestão, governança de grandes empresas. E o Jackson vai estar conosco no palco para compartilhar sua jornada, orientações valiosas, muito especial. E da entrevista com o Jackson nós vamos conhecer o Marinaldo, lá da região de Boa Vista, no norte do Brasil, empreendedor do setor de imóveis sob medida. E ele passou por crises econômicas, encontrou um novo propósito após reencontrar com a palavra de Deus. Inspirado aqui pela Novo Tempo, ele começou então a transformar resíduos de madeira em desenvolvimento sustentável e também inclusão social. A história dele revela como podemos superar dificuldades com soluções inovadoras e assim impactar vidas. E no Momento Sebrae, Paulo Sereda traz dicas fundamentais sobre como você pode traçar metas e entender o que são objetivos alcançáveis no seu negócio. E ainda hoje, no Anjos da Esperança Empreendedores, eu quero abrir a palavra junto com você em uma reflexão, onde o tema central é buscarmos o Senhor de todas as decisões de nossas vidas. E além de tudo isso, você vai saber o caminho para se tornar também um anjo empreendedor e ajudar financeiramente com que mais pessoas conheçam o reino de Deus. Fique conosco e confira o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Seja muito bem-vindo ao Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou Cris Magalhães, estou como gerente do projeto Anjos da Esperança. O Anjos da Esperança é um projeto de captação de recursos financeiros da Novo Tempo. Você já conhece muito bem, quem está chegando agora vai saber. E talvez você não conheça mesmo, mas a Rede Novo Tempo de Comunicação, ela é mantida unicamente por meio de doações de pessoas que acreditam na missão de compartilhar os ensinos de Jesus e o amor de Deus para mais pessoas. E essas pessoas, queridos, nós chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. Ficou claro? Qualquer pessoa pode fazer parte desse grupo. E você, ao ser um empresário, pode usar os seus recursos para contribuir financeiramente para que a Novo Tempo continue levando o amor de Deus, você sendo um Anjo da Esperança empreendedor. E aqui a gente vai falar de um outro tipo de investimento. É o investimento no reino de Deus. Nós vamos conhecer empreendedores que, mesmo enfrentando desafios de manter uma empresa, escolheram também sustentar a pregação do Evangelho através da Rede Novo Tempo, tá bom? A gente surgiu aí com essa ideia de transformar pessoas. E agora, meu querido, minha querida, prepare-se, A gente vai começar agora com informações especiais para você saber o que está acontecendo nesse primeiro semestre aqui da Novo Tempo. Muito bem? Vamos lá então. Você que está aqui de casa, quero chamar alguém que vai ser conhecido aqui em todos os programas. É muito especial. Está começando o nosso Anjos 360. Muito bem, esse é o Anjos 360, para você saber o que está acontecendo no Novo Tempo de forma transparente. Bom demais. E nós vamos chamar ela que faz a diferença aqui no programa. Gabi, seja muito bem-vindo. Já agradeço por você fazer parte desse quadro muito especial com a gente, trazendo transparência para o nosso programa. Oi, Cris, tudo bem? Eu que agradeço a Deus, principalmente, pela oportunidade de compartilhar boas notícias, o agir dele na vida de tantos empreendedores que estão nos assistindo, E, é claro, aqui nas ações da Novo Tempo, Cris. E vamos combinar, não foram poucas nos primeiros 6 meses de 2025. Você já está aí com algumas bênçãos na mão, Verdade, aqui nossos guias de estudo da Bíblia. São vários aqui desse primeiro semestre, Você pode me avisar, o que saiu primeiro, Gabi? Bom, começamos o ano então com a revista Na Mira da Verdade, que foi escrita pelo pastor Leandro Quadros, já também com o programa que nós já temos aqui na Novo Tempo. Então, essa foi o primeiro lançamento de 2025 da revista Esperança. Depois,
nós tivemos aí a revista Céu ou Inferno, que trouxe como tema central a salvação, né? Aquele conflito entre o bem e o mal que todos nós cristãos vivenciamos todos os dias, né, Cris? Quem escreveu foi o pastor Vinícius Mendes, também muito conhecido aqui da TV Novo Tempo. Muito bem. E aí, o último lançamento no mês de junho foi a revista Sem Tabus, que foi escrita por Darleide Alves, né? Um tema também, a sexualidade discutida dentro dos princípios divinos também. E aí, Cris, temos uma outra novidade para complementar a revista Sem Tabus. Legal. Você consegue se recordar que é bem recente? Recente, Sem Tabus, uma semana especial que teve? Também. Mas nós também tivemos o lançamento do podcast Casamento em Chamas. Ah, verdade. Um abraço pessoal da Web, né? Que fez um podcast tremendo. E é um assunto tão delicado. Sim. O sexo, né? Tão deturbado. E a Novo Tempo tem como primazia aí, né? Poder fazer a diferença na vida das pessoas e levar realmente a verdade. São assuntos complicados, mas com Deus e a ajuda dos nossos anjos da esperança foi possível. Sim, e quem apresenta o podcast Casamento em Chamas, que inclusive está disponível ali no canal do Hope Hour NT no YouTube, para quem quiser assistir, compartilhar, é o casal também, eles são psicólogos, não sei se você já sabia dessa informação, mas o Éder do Arautos, ele é psicólogo também, e a sua esposa Gabriele Chaves, eles que apresentam o podcast Casamento em Chamas. Que coisa boa, então tá aí um abraço para o Éder, para a esposa, além de pastor, canta no Arautos, ainda tem esse podcast especial, trabalham com casais. Mas olha, uma coisa que eu gosto bastante, Gabi, também, é de rádio, né? E os nossos cariocas, que são a cidade maravilhosa, virou a cidade da esperança. Sim, eu converso muito com o pastor Tomás, que sempre recebe o Anjos da Esperança muito bem, e ele me disse que as rádios, né, da rede da Novo Tempo, elas tiveram um crescimento muito expressivo agora nesse início de ano. Com a inauguração da rádio no Rio de Janeiro, um alcance e uma audiência potencial de mais de 13 milhões de pessoas, Cris. Eu tive o prazer de estar lá, foi uma benção, um abraço para os cariocas que estão sintonizando, estivemos lá cortando aquela fita, né? O Senhor abençoou muito os cariocas, tenho certeza que você está sintonizando, você que já tem a TV Novo Tempo, nos canais fechados e tudo mais, quem sabe sonhar com Deus de ter uma TV, um canal aberto no Rio de Janeiro, mas a rádio já chegou, você está sintonizando, você faz parte desse sonho que começou no coração de Deus, Gabi. E não para por aí, Cris. Em maio, Salvador recebeu aí a Rádio Novo Tempo agora na frequência FM. Mais uma bênção aí da Rádio Novo Tempo, que agora tem uma audiência aí potencial de mais de 4 milhões de pessoas. Ou seja, um sinal mais limpo e alcançando ainda mais vidas com a voz da esperança, Cris. Maravilha, um abraço aí para Salvador. Eu tive o prazer de estar aí também nessa transição da M para FM. Vocês lembram? Agora você está sintonizado, graças a Deus. E as novidades e as bênçãos não param, Gabi. É verdade. Para você que está nos assistindo, muitas pessoas acredito aí também que tenham filhos, estão assistindo, acompanhando a programação da Novo Tempo. Tivemos uma novidade recente para as crianças, o público infantil. O canal Versinhos do Céu com a Tia Cecel. Um projeto aí que está bem recente mesmo. E assim, Cris, é muito gratificante porque eles ensinam aí a Bíblia, versinhos bíblicos, de uma maneira lúdica e bem divertida. E sabe quem que é o responsável? Quem são os responsáveis? Quem? Tia Cecel, que todo mundo já conhece aqui da telinha da TV legal. Novo Tempo. Um abraço para esse casal, essa família, pastor Fernando Iglesias, a Cecel também. Tá aí os pequenininhos, para o reino do Senhor. Você entendeu a força desse projeto? Essa TV não tem comerciais. É Deus sustentando, a gente não sabe nem o que vai entrar. E como consegue? Deus tocando os corações, Gabi. Exatamente, Cris. E só para finalizar essa parte do Versinhos do Céu, uma parceria com a gravadora Novo Tempo. Ou seja, Cris, mais uma vez eu reforço aqui, Deus tem nos abençoado muito. Você que é empreendedor sabe o quanto é importante. As empresas, elas possuem metas. A Novo Tempo tem sonhos. E para isso a gente conta com a ajuda, as doações dos nossos Anjos da Esperança, Cris. Tudo isso é fundamental para que essa missão continue. Nós não somos funcionários, somos missionários. Gabi, toda vez que você vem aqui, é uma alegria. Venha mais vezes nesse programa aqui. Você sabe que o pessoal, você vai trazer boas notícias como revista, né? Notícias do reino, o avanço da palavra. É uma bênção estar com você. Lembrando que o seguinte, hein? Obrigado, Gabi. Obrigada, Cris. No próximo programa a gente volta com o Anjos 360. E aqui você tem revistas que são entregues, 1000 revistas por dia. Mais de 30 mil revistas por mês. E começa agora o nosso quadro Papo com o Diretor. E como você percebeu, uma das prioridades da Novo Tempo é a distribuição das revistas Esperança. E ainda nós temos o sonho de produzir e enviar mais um exemplar, mas agora para o público infantil. Sabe, hoje, você já pode solicitar esse material na Escola Bíblica gratuitamente. Agora, você quer saber quantas revistas você pode solicitar?
O diretor-geral da Rede Novo Tempo, pastor Antônio Tostes, vai explicar para você no quadro Papo com o Diretor sobre essa dúvida que muita gente liga. Por que eu não posso pedir mais de uma revista já que é de graça? Confira agora a resposta, agora no nosso Papo com o Diretor. Este é o Papo com o Diretor, o seu quadro semanal onde a gente tira as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida? Então caminha para a gente. E a primeira pergunta é, pastor, por que a Novo Tempo envia apenas um exemplar das revistas Esperança por mês para os alunos da Escola Bíblica, pastor? Jota, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa agradecer a todos aqueles que estão interagindo conosco, mandando as suas perguntas, esclarecendo as suas dúvidas. É muito importante que a gente tenha esse diálogo para que você, ao esclarecer as suas dúvidas, possa compreender ainda mais a dimensão do trabalho do Novo Tempo, você possa compreender também as nossas limitações, porque você está ao nosso lado, não apenas nos honrando com a sua audiência nas nossas mídias, mas você que é um anjo da esperança que contribui para manter o Novo Tempo no ar. Um dos projetos, Jota, que nós temos aqui, que é uma paixão nossa, minha em particular, é o trabalho da Escola Bíblica, que esse trabalho nós enviamos a revista Esperança, que são os nossos guias de estudo da Bíblia sobre os mais diversos assuntos. E como você já sabe, a Novo Tempo envia gratuitamente para milhares de pessoas todos os meses. Muitas pessoas até dizem assim, mas pastor Antônio, eu gostaria de pagar pela revista, eu posso pagar, eu não preciso receber de graça. Eu digo para essas pessoas assim, você vai receber de graça porque queremos que todos tenham acesso. Mas se você pode contribuir, faça sua doação como anjo da esperança. Agora, Jota, é muito importante você trazer essa pergunta que o nosso telespectador, o ouvinte das nossas rádios mandou para cá, porque nós temos realmente limitações. Nós temos um orçamento para cobrir todos os nossos custos, com a folha de pagamento, os nossos contratos, com os satélites, com as TVs pagas, manter tudo aqui funcionando. E como nós temos um orçamento, nós destinamos uma parte deste orçamento para o envio dos guias de estudo que nós oferecemos. Esta é a razão que nós enviamos apenas um guia de estudo por mês. Vamos imaginar que você queira 2, 3 guias de estudo. Você pode fazer o seu pedido e nós vamos enviar um em cada mês para que nós possamos manter todos os nossos compromissos em dia. Então nós contamos com a sua compreensão e entender que a Novo Tempo tem o seu orçamento e a gente precisa manter todas as contas em dia. Essa é a razão, Jota, de nós enviarmos apenas um guia de estudo. Mas isso não quer dizer que o nosso telespectador não vá receber as outras revistas. Claro que vai receber, sim. E outra coisa, pastor? Ele pode solicitar 12 revistas ao longo do ano, São 12. Verdade. Ele vai ter um mês todo para estudar. É muita coisa, gente? Foi respondida a sua pergunta? Você tem uma pergunta? Então manda para o nosso WhatsApp, que é o 12, anota aí, 12981740057, ou manda no nosso e-mail, programa.anjos@novotempo.com. Manda que o pastor Toninho vai responder. Pastor, obrigado. Prazer. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado, pastor Toninho. E você viu aí como é fundamental a contribuição dos Anjos da Esperança. Esse material é enviado para mais pessoas, que elas possam conhecer a Bíblia, assuntos que muitas vezes são tabus, são difíceis de trabalhar, Para você que está agora chegando nesse momento, esse é o novo programa da Rede Novo Tempo de Comunicação, o Anjo da Esperança Empreendedores, um programa feito para gente como você, que empreende também no Reino de Deus. São pessoas que, além de tocarem os seus negócios, investem para levar o Evangelho cada vez mais longe. Se você também quiser fazer parte disso, é só mandar uma mensagem agora dizendo, eu quero ser um anjo empreendedor. Nosso WhatsApp está aqui, DDD 12 98176 6630, tá bom? Mande a sua mensagem. E no próximo bloco, nós vamos conhecer o Jackson, empreendedor de São Paulo, que tem um investimento especial na vida dele para empresas, que tem uma gestão organizada. Nós vamos ver também o testemunho do Marinaldo. Ele é de Boa Vista, um abraço pessoal de Boa Vista. E após uma crise econômica, ele encontrou na Novo Tempo uma inspiração para um negócio sustentável. Ainda hoje tem o nosso momento Sebrae com dicas especiais para definir metas, objetivos. E no final do programa, uma mensagem especial, uma palavra aberta para abençoar a sua vida. Não sai daí, a gente volta já, depois do intervalo.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Nossas doações são utilizadas aí para o investimento, para a produção de novos programas, cenários, como o Anjos da Esperança Empreendedores. Esse é mais um espaço para a gente conversar com empreendedores, missionários, pessoas que acreditam na missão de levar o Evangelho, usando seus talentos, suas empresas, os seus recursos para o reino de Deus. E agora nós vamos receber nosso convidado de hoje. E é muito especial, né? Um grande amigo, o empresário Jackson Marques, ele que começou a empreender ainda na faculdade, formado em economia, com especialização em liderança, MBA em tecnologia da informação pela USP, e ele atua também como consultor, reestruturando gestão, governanças, há mais de 2 décadas, é CEO da Besten, atendendo grandes empresas, dispõe também do seu conhecimento, agenda para contribuir com a Novo Tempo. Ele investe na Novo Tempo, sabe como? Também distribuindo o seu conhecimento nos nossos programas, porque ele também empreende para o reino. Agora nós temos o privilégio de conversar com ele aqui ao vivo no programa. Jackson, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Você é sempre um querido. Muito obrigado por vir aqui. Obrigado pelo convite. Como é que tá as coisas? Caminhando, né? O Brasil atualmente vem aí de uma demanda, e acho que mundo, né? Muitas coisas sendo faladas e crise sempre tem que ter atenção. Promovem transformações, promovem crescimento, mas tem que ter cuidado porque esse mundo que a gente atua na área de reestruturação, de gestão de empresas, que são o motor que move aí os países e que se concentra em poucas pessoas, né? Tem uma necessidade de ter atenção nesse momento, né? Como às vezes numa chuva, quando você está com um carro ali que você precisa ter uma atenção redobrada, num caminho que às vezes você não percorreu, e a gente tenta contribuir aí para deixar a saúde forte, a imunidade forte, para que você passe bem esses momentos aí. E quem sabe buscar performance aí para as empresas. Que bom, olha, o assunto vai dar, né, pano para manga, por favor. Jackson, sente aqui, vamos conversar um pouquinho, o pessoal de casa poder entender, né? O Jackson sempre traz conhecimento pela carreira, né? Pela visibilidade, ainda tem um olhar cristão para isso, então tudo junto em um currículo para ajudar empresas há mais de 2 décadas nessa área de governança e tal. Mas para o pessoal conhecer um pouquinho de casa, fala para a gente, Jackson, o teu início, né, nessa questão de empreender, a visibilidade, depois sendo esse consultor, como é que é essa transição de carreira e ainda assim também tendo um olhar para o reino? São coisas maravilhosas numa estrutura, numa caminhada. A gente está nesse mercado de reestruturação de empresas, de performance empresarial há quase 20 anos, né? Então foi uma construção de desenvolvimento até o momento que eu era sócio de uma outra consultoria e aí decidimos seguir separadamente. E aí eu hoje empreendo sozinho, né? Então a gente tem uma equipe lá de mais ou menos 40, 50 colaboradores que atuam, né, a nível Brasil aí, ajudando essas empresas, né, algumas em dificuldade, outras buscando uma performance empresarial ali, um crescimento, assim sucessivamente. E a importância, o que eu falo para toda a equipe, a gente tem uma live semanal onde a gente compartilha isso com todos ali. Eu trouxe isso para dentro agora, que a empresa é questão, e que eu falo para todos, né? Nós temos metas, nós temos objetivos, mas se Deus no meio do caminho decidir que a gente deve para outro lugar, a gente vai mudar o rumo, né? E ali a gente tem as lives, a gente ora, a gente traz essas mensagens ali. A gente até chegou a montar um grupo de estudo que funciona às quintas-feiras, com empresários, com outras pessoas, justamente para estar trazendo isso daí, porque é um pilar aqui dentro que a gente tem. Então, a gente tem construído isso e com relação à presença de Deus, que eu falo muito para os empresários. Tem um momento em que a gente faz tudo que a gente podia fazer. Humanamente. E aí o que eu falo, tem a hora que é o joelho no chão, né, para que Deus conduza e as coisas impossíveis aconteçam. A gente tem vários exemplos na Bíblia. E o empresário tem que ter claro isso, que ele não deve só sentar e esperar, né? Tem várias coisas que dependem dele, que ele precisa fazer e deixar Deus atuar, às vezes, quando ele não consegue mais atuar, né? E ser conduzido. E precisa ter muita conexão para se ter clareza no que Deus fala, senão a gente não consegue escutar.
né? Provavelmente aqui as pessoas que estão aqui no estúdio conhecem muito bem a voz do Cris. Se ele entrar ali no estúdio lá fora, o Cris falar, a gente vai identificar. E a mesma forma, o empresário precisa ter essa conexão com Deus. De ouvir essa voz. Para ter clareza nisso daí. E é todo dia. Eu imagino a responsabilidade, né? O Jackson, ele está à frente de grandes empresas, né? Grandes empresários que estudam o nicho. E, na verdade, nasce esse tipo de consultoria pelas dores. E até para trazer clareza para você empreendedor, para você que não é empreendedor, o quanto que 40 colaboradores diante de uma gestão, né, de 2 décadas para trabalhar com grandes empresas que passam por cenários... São mais de 200 empresas. Mais de 200 CNPJs, quantos colaboradores. Eu pergunto para você, hoje trazendo até para conhecimento do pessoal de casa, quais são os principais erros hoje que você vê, que você atua? Porque você não trabalha só no erro, né? Você também tem a questão de trabalhar performance. Mas vamos trazer essas dores hoje que você faz esse ajuste, né? Na educação clássica, quando você estuda, você tinha 2 grupos que eles colocavam, né? Que era o trivium e o quadrivium, né? E o trivium é o trivial. E ele vai para um outro coisa chamado quadrivial. Então, o empreendedor é muito a pessoa do sonho. Mas para ser empreendedor no Brasil, né, esse bloco de chamado quadrivial, que é o quadrivium, muitos empreendedores não têm. Né? Então, a gestão ali de enxergar números e as coisas que são obrigatórias dentro de uma empresa, né, que eu falo sempre, o que é importante para uma empresa? Quando a gente entra numa empresa que está em crise, ou numa empresa que quer performance que é um pouquinho mais diferente, porque ele já está ali fazendo esse quadrivium, mas manter as coisas e dar foco nas coisas, o chamado custos variáveis, né? Essa manutenção desses custos variáveis e não abrir mão disso é muito importante. E aí o que sobra disso, que é as despesas, ele precisa sempre estar cortando. O pessoal, aquele ditado, né? Custo é que nem unha, você tem que cortar todo dia. Então, porque é o poder do 1% que a gente fala ali e coloca isso muito empresário. Não existe grandes mudanças, você não fica doente do dia para a noite e nem se reestrutura do dia para a noite. São pequenos detalhes e brechas que somados dão grandes... A gente usa muito a equipe de ciclismo no Tour de France, que é a competição mais famosa de ciclismo do mundo, que foi ali divulgada e construída pelos franceses, eles nunca tinham ganhado. E um técnico que chegou ali para a equipe, ele começou a olhar para cada detalhe. O capacete, ele falou, como eu posso melhorar 1% no capacete? No óculos, no pneu, no corte de cabelo, na roupa. E quando você soma esses vários 1%, você tem 20%, você tem 30% de melhora. E foi assim que ele ganhou, quando ele entrou na equipe, e foi a primeira vez que a equipe francesa ganhou o Tour de France. Né? Ganhou 1 ano, ganhou 2 anos, e aí depois o técnico saiu e... Que legal, como então, se fosse uma parábola para você entender. É o poder do 1%. 1% todo dia, o quanto que você vai melhorar por ano em cada detalhe que faz a diferença. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Exatamente. Ele é o nosso grande gestor, a nossa caminhada também é a santificação, é um pouco a cada dia, né? E às vezes a gente quer, num momento de crise, a gente quer tomar uma jarra de Deus, né? E Deus sabe que se ele colocar uma jarra ali, vai trazer problema, mesma coisa um doente. Então são passos a passos, etapa a etapa. Vai conhecendo o caráter de Deus e assumindo esse clareza caráter nisso. Com convivência, né? E outra coisa que eu queria te perguntar, já que mais de 200 empresas, consultoria, mais de 20 anos, né? Enfim, o programa nosso aqui não é um programa de economia, não é um programa de detalhes, porque ele podia aqui trazer números, mas você encontra em outros programas, né? Eu queria um pouquinho dessa gestão, desse olhar tão apurado que o Jackson tem, que ele oferece, né? Uma pessoa realmente com um diferencial. Jackson, queria te fazer uma pergunta. Quando o empresário, muitas vezes, ele tem que escolher o propósito e, às vezes, até abrir mão do financeiro, porque se ele não tem propósito na empresa, ele não vai se realizar. A empresa, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu pergunto para você, nesse contexto de direção no mundo de hoje, como é que você entra com essa estrutura que é um Smart Money, esse tipo de conhecimento e visão? Num planejamento estratégico tem 3 pilares, né? E um deles, né? A maioria dos empresários focam apenas num pilar, que é o quê? O que a gente faz?
Ele sabe o que ele tem que fazer. Só que às vezes ele não vai no porquê que é o propósito. E nem o que ele pode fazer a mais. E isso às vezes traz estagnação, isso às vezes não traz combustível para que ele continue impulsionando. E essa questão do propósito é algo que tem trazido muito trabalho para dentro dos nossos empresários. Porque às vezes o empresário simplesmente está, né? Ele está, mas não sabe para onde ir. Tem várias literaturas, tem uma Comece pelo Porquê, tem até a minha história do propósito, que a gente sempre pergunta, por que eu tenho essa consultoria? Né? E até foi aqui na Novo Tempo, no primeiro encontro dos empreendedores, que a gente teve, que Deus respondeu, que até teve um convidado aqui, Foi Thiago Nigro. Thiago Nigro e o Rodrigo Silva. Exatamente. E ele falou uma coisa ali que eu vinha perguntando para Deus, falou assim, mas por que eu tenho essa consultoria? Por que o Senhor me abençoa tanto? Por que o Senhor me dá tanto conhecimento? E aí o Thiago falou ali, eu vim orando sobre isso e conversando com Deus. E o Thiago falou ali, falou assim, chega uma hora que não é mais sobre o dinheiro, né? Porque o dinheiro todo é de Deus. E muitos empreendedores que começam e têm essa atribuição, essa responsabilidade de gerir, né, valores grandes, que são a riqueza que Deus dá a esses empreendedores, esses empresários. E ali Deus respondeu, falou assim, você tem que ser um bom gestor. E foi quando trouxe a parábola dos talentos. Um talento é o cara que fez a má gestão ali do que Deus atribuiu para ele. E aí Deus tira do empresário de um talento e dá para o de 5. Eu ali tive clareza que Deus quer que eu seja, quem sabe, o empresário dos 5, dos 10, dos 20 talentos. E é para isso que eu tenho me preparado todo dia. Para gerir, né, com Deus. E se eu for um bom gestor e Deus entender que eu devo ter um bom salário, assim Ele o fará. Caso contrário, a gente vai continuar fazendo. Então, ter essa clareza de multiplicar, ensinar isso para outros empresários, outros empreendedores, para que eles façam essa multiplicação, tem que ter clareza para onde você está indo, né? Como tem o caso do Endurance, que teve um capitão na época da Segunda Guerra, e que é uma história muito interessante, que ele parte ali, próximo do final do ano, acho que era 1914, 1915, com 80 tripulantes, financiado ali pela coisa, que eles tinham uma operação para a Antártida. E logo que eles saem, acho que 3 meses, eles encalham devido ao gelo, ficam parados, sei lá, acho que 3 ou 4 meses no final do ano, o barco é implodido ali pelo gelo, né? E eles andam ali, acho que 2 ou 3 mil quilômetros para buscar resgate, trazer e resgatar esse pessoal. Ninguém morreu, né? Não é sobre sobrevivência, não é sobre isso. É sobre propósito. Aí eles trazem o anúncio de quando eles foram recrutar esses marinheiros. E não falava ali, tem experiência em navegação, saber içar vela, não. Mas era sobre a questão, missão, não teremos bons salários, não teremos aqui um trajeto fácil, mas a recompensa é ter o seu nome escrito ali na história. Então essa questão do propósito é muito importante. E falando sobre propósito, justamente sobre o barco encalhar ou ficar no gelo, a gente vai agora para Boa Vista. Nós temos um empresário, né, que ele faliu, teve problemas, né? O Marinaldo, ele passou por problemas, ele trabalhava com móveis sob medida, né? E ele tem uma história muito especial. Ele é um empreendedor, né, do setor de móveis sob medida e ainda jovem ele viu a sua empresa crescer rapidamente, mas enfrentou crises econômicas, estabilidade política e levou ele para o fechamento do negócio. Mas mais tarde, no meio dos novos desafios profissionais, emocionais, como o Jacques está falando aqui, ele encontrou na TV Novo Tempo uma fonte de equilíbrio, uma direção na Bíblia, propósito que o Jackson falou. E inspirado por esse reencontro com Deus, ele passou a ver esse propósito no trabalho dele. Resíduos de Madeira. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa história? Acompanhe a história desse empresário aqui no nosso Anjo da Esperança, Empreendedores. É uma vida cheia de altos e baixos, que não tinha um equilíbrio. Eu conheci a Novo Tempo no estado de Amapá. Eu estava à frente de um projeto, trabalhando num segmento, à frente de um grande projeto. Uma grande mineradora estava se instalando no Amapá na época.
de repente houve algum problema aí nessa mineradora, que ela teve que paralisar o serviço dela, entendeu? E aí assim, quando chega um determinado momento, você precisa concretizar alguma coisa. A gente cansa de ficar naquela situação de instabilidade, isso causa um dano emocional. E, impreterivelmente, quem passa a televisão de um canal para o outro, você vai mudando, você passa pela Novo Tempo, entendeu? Sempre me chamou muito aquilo que se falava na Novo Tempo, entendeu? Ali tudo é feito de maneira diferente. E assim, você ouve uma coisinha hoje, você ouve outra coisa amanhã, e as coisas elas vão se encaminhando. Deus, ele se encarrega de ir fazendo esse trabalho. E assim, junto com o programa, eu fui acompanhando, passando a ler mais a Bíblia. Eu cheguei em um determinado momento da minha vida que eu precisava de que algo concreto acontecesse. Então, assim, a Novo Tempo, ela me trouxe para essa realidade. Você entendeu? Todo mundo ouve falar de Deus, Deus, Deus. Qualquer lugar que você vai, as pessoas falam de Deus. Poxa, entendeu? Mas se Deus existe, e na Bíblia está escrito que antes do ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. E Ele tinha um plano para mim. Eu coloquei essa situação diante de Deus. Poxa, eu quero estar dentro desse projeto. Entendeu? E eu comecei a correr atrás disso. Dentro do setor madeireiro, a minha área é o setor que envolve o trabalho de base florestal. Entendeu? Então, dentro da minha área, o grande problema hoje com as empresas que trabalham nesse segmento é essa questão que envolve a legalidade. No processo de abate das árvores, as serrarias elas trazem para as empresas, transportam para as serrarias, né, aquilo que é útil. Então, uma árvore que ela tem uma tortura, por exemplo, aqui ela vai gerar um problema, então esse problema fica no mato. Entendeu? Essa pequena tortura fica no mato, um pedaço de madeira de 3 metros, por exemplo. O mercado interno ele não absorve isso. Então, você tem uma tortura de 3 metros, ela fica lá. Entendeu? Mas você pode fazer uma porta, você pode fazer um portal, você pode fazer uma janela, entendeu? Você pode fazer um sofá desse que eu estou sentado. Esse sofá aqui, entendeu? É de um pedaço de madeira que ficou no mato. Entendeu? Isso aqui é comercial. Isso gera divisa, gera emprego, gera desenvolvimento, entendeu? É isso que a gente está, nesse projeto que a gente está enganjado, trazer planejar um desenvolvimento para colocar as pessoas num outro patamar, trazer um crescimento econômico, que isso revoluciona tudo. O projeto das movelarias, entendeu? De aproveitar os resíduos, entendeu? É esse. Trazer uma condição melhor para as famílias, entendeu? Hoje, eu acredito, eu penso que Deus tinha um plano para mim, você entendeu? E essa questão de deixar todo esse resíduo no mato também é uma coisa que incomoda Deus, porque isso pode ser aproveitado, você entendeu? Isso gera emprego. A Novo Tempo, ela teve... Não é uma coisa que foi importante, foi fundamental. Que linda a história do Marinaldo, né? E a importância do propósito desse programa, a importância do propósito da Novo Tempo. Vendo essa história aqui, Jackson, até a gente agradece. Você é um homem corrido, tem uma agenda, né, daquelas bem complicadas, e você muitas vezes é usado por Deus aqui nos nossos programas para levar conhecimento, porque além de toda essa questão que você tem de conhecimento, você é um cristão, e isso dá uma visão maior do reino para a gente. Vendo a história do Marinaldo, eu pergunto para você, né? A importância do Anjos da Esperança, a importância agora É bom te ter aqui na primeira temporada do Anjos da Esperança Empreendedores. Eu pergunto para você, como você vê esse projeto e a Rede Novo Tempo?
Eu acho que isso vai trazer um alinhamento, quem sabe vai trazer clareza para muitos talentos que a gente tem, empreendedores que a gente tem, para unificar isso na missão e ter clareza no propósito de nós como cristãos temos aqui. Eu tenho e trouxe muita clareza para mim o exemplo de Enoque, porque Enoque por um tempo não fala que ele andou com Deus apenas após o nascimento de Matusalém, e que eu fui atrás, e que fala assim, Enoque andou com Deus 300 anos, porque o nome Matusalém, quando você vai, trazia o prenúncio, e quando a gente vai buscar isso, o prenúncio de uma destruição ali que Deus estava trazendo. E ali Enoque teve clareza do propósito de Deus. Então os empresários, o Anjos, acho que traz isso e resgata isso do empresário, para a gente não se distrair e ter clareza do andar com Deus, porque Deus é o que coloca a habilidade do empresário do quê? Da gente enxergar o invisível, da gente fazer o a mais, da gente avançar, da gente ser exemplo e sermos abridores de trincheira. Esse é o trabalho do empresário. Eu acho que o Anjos traz muito isso, traz oportunidade para os empresários aqui, ao ouvirem a gente conversando, terem clareza nisso. Porque às vezes ele coloca o sonho dele acima do propósito que de fato é a essência de todo cristão, né? Isso aqui é só o meio, né? Então acho que o Anjos vem trazer essa contribuição que é importantíssima e quem sabe ter uma regularidade maior para que o empresário toda semana esteja ouvindo aqui, esteja se alimentando e sempre se lembrando do que qual é o propósito maior da gente estar aqui nesse mundo e direcionar todas essas habilidades que os empreendedores têm e ajustar o plano dele ao plano que Deus tem para cada um desde quando a gente nasceu, porque esse é o plano perfeito. Então, por mais que às vezes você entenda que naquele momento, que nem o Marinaldo, que naquele momento estava tudo perdido, na verdade, se ele alinha o plano dele, às vezes era só uma etapa para o plano perfeito de Deus. Então, ter clareza disso, paz em meio à tempestade, né, é o que o empresário precisa ter, porque não é simples, não é fácil, ainda mais no país que a gente vive, né, onde tem essas instabilidades, assim somente. Nenhum lugar é fácil, mas ter clareza disso e poder dormir no travesseiro, que o empresário fala, não consigo dormir, não consigo tirar férias, sinceramente, mas ter essa clareza para onde a gente está indo. Então, acho que o Anjos tem essa contribuição e acho que esse programa aqui tem tudo para trazer isso para o empreendedor que está aí tracionando a economia do país. Jackson, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo. Um abraço aqui para a tua assessora, qual é o nome dela? A Brenda. Brenda, obrigado aí pelas imagens, né, aqui com a Novo Tempo, ela é sempre muito querida, toda a sua equipe, seus colaboradores, orando por todos os CNPJs, mais de 200 empresas que você tem aí nessa jornada e que você continue com esse talento e na sua agenda. Obrigado por colocar Novo Tempo e colocar o reino de Deus dentro do seu investimento. Obrigado você, gente. E bom dia. Obrigado. Continuando, esse é o propósito desse programa, mostrar que é possível empreender com propósito, transformar vidas. E no próximo bloco você não sai daí, tem mais, hein? A gente vai ter o nosso Momento Sebrae, uma dica especial para você que está começando, quer melhorar o seu negócio. Ainda hoje tem a nossa palavra do dia, uma mensagem espiritual para abençoar sua caminhada. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com Anjos da Esperança Empreendedores. E como prometido, agora a gente volta com um dos nossos quadros-chave, com a colaboração do Sebrae. É uma parceria, uma instituição que forma uma parceria estratégica com o empreendedor brasileiro, ajudando a transformar ideias, negócios viáveis. E aqui no nosso programa, toda semana o Sebrae vai trazer um conteúdo diferente para você começar a empreender, melhorar o que você já faz. E essa é a ideia, né? Que esse programa, além de inspiração, seja também uma ferramenta de utilidade para você que está acompanhando o nosso programa. E hoje nós já apresentamos as metas da Novo Tempo, como restaurar os negócios, que isso é possível quando nós temos um objetivo, mas como definir uma direção para o seu negócio, direção para onde ir. Acompanhe agora com a gente o Momento Sebrae. Pode rodar. Olá, amigo anjo empreendedor.
Nós estamos numa série de programas para falar sobre empreendedorismo, fruto de uma parceria da TV Novo Tempo com o Sebrae. Meu nome é Paulo Sereda e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tema metas e objetivos. O que tem de diferente neles, o que é igual e como estabelecer, através de uma abordagem do comportamento empreendedor. Por que o comportamento empreendedor é importante? Como falado anteriormente, o comportamento empreendedor é uma maneira de você abordar o tema de empreendedorismo e fala sobre a capacidade de realização. Especificamente sobre metas e objetivos, hoje nós vamos falar sobre como é que você estabelece essa meta, como é que você estabelece uma meta na sua vida. Aqui tem um modelo, um jeito de você lembrar disso e uma maneira de você escrever onde você quer chegar. Por que é importante falarmos sobre meta nessa primeira abordagem nossa? Se você não sabe onde você quer chegar, dificilmente você vai conseguir escolher um caminho para que você prossiga. Nós falamos sobre propósito no primeiro programa e agora nós vamos escrever esse propósito de uma maneira que a gente consiga equacioná-lo, atingir ele. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, que uma meta tem que ser específica. Não adianta eu colocar no campo das intenções, tipo promessa de virada de ano no primeiro dia do ano. Esse ano eu quero emagrecer, ou esse ano eu quero fazer inglês, ou esse ano eu quero fazer uma viagem. Eu começo a declarar, emagrecer é específico. Agora eu preciso dizer o quanto que eu vou fazer isso. Então, se você pretende empreender ou se você pretende abrir um negócio ou realizar um projeto, tem que ser claro o que você está pensando e tem que ser possível de medir. Quanto eu vou investir, quanto eu espero receber. Nós escutamos muito no Sebrae empreendedores dizendo que querem montar uma empresa porque pretendem ganhar muito dinheiro. Defina muito, quantificação. Tem que ser de maneira específica essa quantidade e essa mensuração. Também tem que ser alcançável. Tem uma frase motivacional muito utilizada, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar grande. No campo dos sonhos isso vale, mas no campo da meta, do objetivo, a gente tem que ser realista. Com o que eu tenho hoje de conhecimento, de recurso, de capacidade, com aquilo que eu consigo reunir, é possível de chegar onde eu estou fixando? Dá para chegar? Eu consigo? Ou se ainda não, o que eu preciso fazer para que seja possível de se alcançar o objetivo que eu estou traçando? Então, sejamos realistas no que nós estamos fazendo. Tem que ser importante, tem que ser relevante. Relevante para você e que seja relevante também para o entorno. Socialmente importante, importante para a sua família, importante para os seus colaboradores que você venha a reunir dentro do seu projeto. Não dá para você fazer qualquer coisa que você não consiga explicar nem para si próprio a importância de você estar investindo nisso. Por isso que a gente abandona muita coisa. E por último, tempo, prazos. Quais os prazos que eu tenho que seguir? Quais os tempos limites que eu tenho que ter para que eu consiga estabelecer, alcançar aquilo que eu estou colocando? Se eu não estabelecer prazos, eu vou ficar no campo da promessa de virada de ano, sem que eu consiga cumprir com aquilo que até tem uma intenção, até entendo que é importante, mas eu não vou conseguir cumprir. Em quanto tempo? Obviamente que aqui não significa a gente prever o futuro, mas significa a gente saber para onde estamos indo e o porquê nós estamos indo para esse lugar. Por que é importante? Logo, eu posso colocar esses números, esses prazos escritos a lápis, para que eu possa corrigir. Não se trata de adivinhar o futuro, mas se trata da gente saber onde eu quero chegar e por que é importante chegar lá. Maravilha! É tão importante ter acesso a especialista para nos direcionar nos nossos investimentos. E como sempre o Sebrae tem esse acompanhamento aqui no Projeto Anjos da Esperança Empreendedores. Você já entendeu, né? A importância do propósito. E agora, como projetar metas. Se quiser rever esse material, você pode acessar a nossa plataforma de conteúdo. Nós temos o NT Play online. Você pode acompanhar pelo nosso site, que também está aqui na tela, ou pelo aplicativo, né? O aplicativo, esse material é desenvolvido graças às pessoas como o Marinaldo, que você conheceu no último bloco. Se você tem interesse de que mais conteúdo assim seja desenvolvido, você pode se tornar um anjo empreendedor também. Faça um cadastro agora pelo nosso QR Code que está aparecendo na tela, aponta ali, vai ter como você se cadastrar. Apoie a Novo Tempo, vem! Caso você queira mais informações também sobre o Sebrae, Cris, eu quero conhecer mais, acesse o site sebrae.com.br.
é o nosso parceiro aqui gratuitamente, também doando o seu tempo e conhecimento. Vale destacar que eles fazem atendimento especial para quem está começando ou quer reestruturar o seu negócio. Obrigado, Sebrae, por doar o seu tempo, seu conhecimento ao público aqui da Novo Tempo. Muito bem. E depois do intervalo, eu quero conversar com você. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Não sai daí. Nós temos o nosso quadro da Palavra do Dia, uma mensagem espiritual para te fortalecer. Então, para você que tem uma empresa, que quer abrir uma empresa, você que faliu, ou você que não tem um negócio algum, mas está aqui para mergulhar na Palavra de Deus, você que está pensando, olha, quais são as minhas metas, Cris? O Jackson falou ali sobre encontrar o propósito, fazer esse alinhamento, como a gente coloca os planos no Senhor, como a gente olha para trás, vê uma empresa falida, ou vê marcas na vida, onde eu estava no CLT, não sei se eu tenho conhecimento, como é que eu lido com o perdão do passado, olhar para o futuro e prosperar, não só por dinheiro. Eu quero prosperar na vida para me sentir feliz ao lado de Deus, além do meu CNPJ, além do meu CPF, a minha vida com o Pai. Não troca de canal. Depois do intervalo, nós temos a Palavra do Dia. Não sai daí, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. E agora eu peço que você fique em oração, abra sua mente, que nós vamos à Palavra do Senhor. Está começando o nosso Palavra do Dia. Hoje nós encerramos o primeiro semestre juntos, celebrando o que Deus tem feito através da Rede Novo Tempo, e através de cada um de vocês que acreditam que empreender também é servir. E você que é um anjo da esperança, também. Nós ouvimos histórias inspiradoras. O Jackson, com toda a sua experiência, nos lembrando que gestão é governança, começa na essência do que nós somos. O Marinaldo, lá do norte do Brasil, que no meio de uma crise encontrou um propósito e começou a transformar resíduos de madeira sustentável, inspirado pela Palavra de Deus através da Novo Tempo. Tivemos o Sebrae, com Paulo Serena, nos lembrando que metas precisam ser claras, alcançáveis, bem definidas, mas eu quero terminar te levando para algo mais profundo. Posso abrir a palavra do Senhor com você? Venha comigo, você que está em casa. Provérbios 19, 21, está escrito. Vamos à palavra do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, na mente do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Quantos de nós entramos em um semestre com planos, metas? Eu tenho metas, cronograma, mas de repente algo nos escapa. E aí talvez eu esteja falando para um empreendedor que teve sucesso nos números, mas fracassou em casa como pai, como esposo, como esposa. Ei, talvez eu esteja falando com alguém que está com as finanças em crise, com o coração em crise. Talvez eu esteja falando com alguém como o Marinaldo, que está vivendo um momento de falência, viveu falência nos sonhos, e ainda assim Deus está dizendo, não acabou, Marinaldo, não acabou, Maria, João, ainda eu escrevo histórias novas com você. E quando eu penso nisso, eu lembro da história de José. José nasceu num lar complicado. Jacó, seu pai, amava mais ele do que os outros irmãos, de uma forma desigual. José ganhou uma capa linda, mas essa capa trouxe inveja, divisão, ódio entre irmãos. E ele foi lançado num poço. Ele foi vendido pela família, traído, e ele saiu daquela toxicidade de casa, mas não saiu das provas. Na casa de Potifar, José trabalhou bem, mas enfrentou uma mulher que não olhava para ele, para a sua índole, olhava para o seu corpo. E mesmo assim ele foi fiel. Ele foi parar na prisão, fiel. Foi esquecido pelos homens, fiel, até que Deus o levou a governador do Egito. E quando ele teve filhos, ele olhou para trás também, lá para a falência, e disse algo profundo. Gênesis 11:41 diz que ele chamou o primeiro filho de Manassés, que significa, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de toda a casa do meu pai. E o segundo filho, ele chamou de Efraim, que significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você percebe? José não negou a dor dele, mas ele disse, Deus me fez esquecer. Ele não apagou o passado, mas ele disse, Deus me fez frutificar exatamente onde eu fui ferido. E aí vem o outro texto no coração.
na Bíblia. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante. Prossigo para onde? Para o alvo. A fim do quê? De ganhar o prêmio chamado celestial de Deus. Prêmio de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 3, 13 e 14. Meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora, não foque só na empresa que deu errado. Não foque no Deus que te ensina a viver de novo. Exatamente. Não foque só nos erros da família. Foque no Deus que pode restaurar você como pai, como mãe, como filho. Não foque só nos milagres. Foque no Senhor dos milagres. José voltou para casa. Não, a casa voltou até ele e ele ressignificou com perdão. Você tem muitos planos, mas hoje Deus te diz, sonha comigo, empreende comigo, gere sua família comigo, porque é o meu propósito que dá sentido aos teus planos, é a minha presença que atua verdadeiramente e te dá prosperidade. Talvez você entre nesse novo semestre cansado, preocupado, cheio de relatórios, cheio de números, mas o Senhor está dizendo para você, eu estou contigo, eu não te deixei, eu não quero só te curar, quero te curar completamente, eu quero te fazer frutificar exatamente onde você foi ferido. Essa mensagem está tocando você? Deixa eu olhar para você aqui. Eu estou olhando para uma câmera, mas Deus está olhando para você. O Espírito Santo trabalha até em pessoas falhas como eu, como José, em lares destroçados, uma capa que trouxe inveja, um pai que não cortou essa maldição. Ele também teve uma preferência, a mãe preferia um e o filho outro. Depois ele teve o enganador, foi enganado, teve duas esposas, preferia uma esposa. Corte hoje a maldição da sua vida. Tem dores nas suas costas e feridas, mas Deus pode fazer bênçãos, como foi na vida de José. E eu quero orar com você agora. Vamos orar? Papai do céu, nós temos uma vida tão curta pelo pecado aqui, mas a garantia da eternidade por Ti, Pai, pelo sangue do Teu Filho, por esse grande gestor do universo, que apesar de nós termos virado as costas para Ti, os nossos pais, lá em Gênesis 3, em toda a Bíblia, em jornada até Apocalipse 20, o Senhor não tem nos deixado só. Na empresa que fale, no filho que morreu, naquela notícia errada, mas também nas bênçãos. Esse mundo é uma montanha russa, mas que em todos os momentos nós possamos segurar a Tua mão e não largar até a Tua volta, porque o Senhor reconstrói sonhos. Não nos tornemos aquilo que nos feriu. Possamos, assim como José, ressignificar o passado e o presente e prosperar no reino de Deus. Nem que seja para começar no poço. O Senhor não veio para fazer remendo. Então, Pai, queremos nascer de novo no Teu propósito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Meu querido, minha querida, no próximo programa eu espero você aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Pessoas que acreditam no reino. Eu estarei orando pela tua vida, pela tua empresa, pelo teu sonho. Mas Deus é muito maior. Ore, busque ao Senhor, empreenda no reino, se torne um anjo da esperança empreendedor. Continue na programação da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe a tua vida e a tua jornada. Até a próxima semana.